Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar um dos filmes mais comentados de 2019, o drama de guerra 1917. Ainda que isso fosse uma tendência cerca de 15, 20 anos atrás, nos últimos anos ficou cada vez mais difícil que os filmes late breakers, ou seja, aqueles que aparecem no finalzinho do ano, cheguem como favoritos para a estatueta de melhor filme no Oscar. Isso se deve principalmente à temporada de premiações menorzinha, com menos tempo para a campanha. Então é importante que o murmurinho em torno de um filme já esteja presente desde lá de trás. No entanto, além das 10 indicações conquistadas por esse filme pela Academia, ele também venceu no sindicato dos produtores e também dos diretores, se credenciando definitivamente como um dos favoritos na noite do próximo dia 9 de fevereiro. Blake. Sorry, Sarge. Pick a man. Bring your kit. Yes, Sarge. Ao mesmo tempo que são eventos catastróficos para a humanidade, as guerras também servem como um poderoso combustível para os cinemas. São incontáveis os filmes de altíssima qualidade que acabaram sendo imortalizados pelas telas, seja através da temporada de premiações, seja pelo público. Inclusive, você que acompanha o canal já sabe que o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme é justamente um filme de guerra, Asas, de 1927, que inclusive até hoje é o único filme completamente mudo a vencer na categoria. Inclusive já tem uma análise dele disponível aqui no canal, se você perdeu, volte nos arquivos e confira. Esse filme, Asas, se concentra na Primeira Guerra Mundial, que foi justamente o primeiro conflito humano em escala global, ainda que ele tenha se concentrado do ponto de vista das batalhas na Europa Central. Historicamente, essa foi uma guerra do corpo a corpo, dos soldados nas trincheiras, do baixo acesso às tecnologias e do alto sacrifício humano. A gente tem que lembrar que esse conflito aconteceu há mais ou menos um século atrás, quando a aviação ainda dava os seus primeiros passos e não existia GPS e muito menos drone, essas tecnologias que hoje em dia ajudam, barateiam e facilitam o ataque ao inimigo. Então foi essencialmente um conflito cara a cara, dos soldados nos campos, nas trincheiras, passando fome e dificuldade. Tudo isso acabou gerando mais de 30 milhões de feridos e quase 9 milhões de mortos, segundo estimativas de historiadores. Um conflito completamente traumatizante e que gerou alguns filmes bastante famosos, como por exemplo O Grande Desfile, filme mudo de 1925 e que até aquele momento foi uma das maiores produções da MGM. Mais à frente a gente teve Stanley Kubrick se aventurando aí pela Primeira Guerra com o filme Glória Feita de Sangue, do ano de 1957. E em 1962, o vencedor do Oscar, Lawrence da Arábia, também tinha a Primeira Guerra Mundial como pano de fundo para a história. No entanto, um dos meus favoritos até hoje é a produção da Universal e que venceu o Oscar em 1929/1930, Sem Novidades no Front. Quem acompanha o canal sabe que a gente comentou sobre esse filme no finalzinho do ano passado, e para mim esse não é só um dos melhores filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, como também um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. Estaria 1917 à altura desses grandes filmes que eu citei? A minha resposta é sim. Your orders are to get to the second at Kwasi Wood, 1 mile southeast of the town of Irkutsk. Deliver this to Colonel Mackenzie. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. If you don't, it will be a massacre. We will lose 2 battalions, 1,600 men, your brother among them. Esse filme é construído em cima de uma premissa bastante básica. 2 soldados possuem uma missão muito clara: penetrar em território inimigo para entregar uma mensagem e assim evitar um massacre. O que vai diferenciar esse trabalho de uma produção qualquer é a construção da história e as escolhas artísticas do diretor Sam Mendes. E aí eu tenho que dizer que ele faz escolhas certeiras para fazer desse um filme não só muito bem produzido e bem desenvolvido, como memorável em muitos sentidos. O primeiro aspecto de destaque do filme é a individualização da história. Muito mais do que uma questão de pátria, de nacionalismo, da defesa de uma bandeira ou de uma ideologia, o que a gente acompanha enquanto espectador é a história pessoal de 2 soldados. Uma jornada de 2 seres humanos comuns que precisam conviver em um momento de escória da humanidade.
Eles precisam enfrentar sujeira, cansaço, ferimentos, falta de informação e, claro, eles vão cumprir essa missão que lhes é dada, mas tem uma motivação a mais. Um deles possui um irmão que pode ser aniquilado caso essa mensagem não seja entregue a tempo. Ou seja, é estabelecida aqui uma conexão emocional direta, não só conosco, que somos os espectadores, como daquele personagem com um ente querido que ele possui. A motivação dele para cumprir essa missão passa a ser muito mais forte. Straight ahead to the left, past the dead horses. There's a gap directly behind them. Useful, because if it's dark, you follow the stench. When you get to the second wire, look out for the bowing chap. There's a small break just beside him. The German line is 150 odd yards after that. Uma outra escolha muito sábia, muito acertada da direção é a escalação de um elenco completamente desconhecido pelo grande público. Isso acaba nos aproximando deles como pessoas comuns, gente como a gente. Ao olhar para aquela pessoa, a gente não consegue relacionar imediatamente aquela figura a uma carreira já estabelecida, aos papéis anteriores ou às fofocas que estão aí por detrás de qualquer grande astro. O que a gente vê é quase como se fosse um documentário, uma pessoa como qualquer outra que foi jogada ali naquela situação. Além disso, é bom que a gente diga, são 2 oficiais da mais baixa patente do exército, são 2 soldados. E com isso, de cara, a gente já foge daquela glamorização dos grandes líderes militares, como existe, por exemplo, no filme de 1970, Patton, Rebelde ou Herói, que venceu o Oscar de melhor filme e já foi analisado aqui pelo canal. Nesse sentido, inclusive, ele se aproxima bastante de 100 Novidades no Front, que também fez uma escalação de atores relativamente desconhecidos na época. Para interpretar o soldado Blake foi escalado o ator Dean Charles Chapman e para o soldado Schofield foi escalado George McKay. Eles estão, portanto, entregues à própria sorte. Além de serem pessoas comuns, não possuem altas patentes, não têm altas ligações e nem têm acesso a grandes recursos do exército. Alright then, go back. Nothing's stopping you. You can go all the way bloody home if you want. Don't. Just don't. I didn't know what I was picking you for. I thought they were going to send us back up the line or for food or something. I thought it was going to be something easy. Alright? Um terceiro elemento que conta muito a favor desse filme é a escolha estética de contar essa história como se ela fosse filmada em um único take, uma grande sequência do início ao final. Essa inclusive é uma característica que foi muito alardeada pelos produtores desde o início da temporada de premiações. Um bom filme realmente independe disso. Além do mais, não é nada necessariamente inédito. Alfred Hitchcock, no ano de 1948, já realizou Festim Diabólico nessa proposta. E mais recente, vocês todos se lembram que o vencedor do Oscar no ano de 2014, o filme Birdman, também teve essa proposta narrativa contemplada pelo diretor Alejandro González Iñárritu. Normalmente, além de um desafio pessoal, esse recurso é utilizado para dar a ideia de continuidade, de fluidez e de movimento. Nesse caso, eu diria que a escolha foi extremamente feliz e só serve para reforçar mais ainda o envolvimento emocional do público com a história e com os personagens. O passeio daquela câmera próxima ali dos atores faz com que o espectador se sinta ao lado deles. É como se ele estivesse descobrindo tudo junto com eles, desbravando aquele terreno hostil. A construção da tensão, portanto, é genuína e crescente. Como espectador, a gente se sufoca, torce, vibra e sofre junto com aqueles soldados. A câmera raramente vai para planos um pouco mais abertos, então a gente acaba indo junto com eles em todos os locais. Uma das sequências mais eficientes para demonstrar isso que eu estou falando é quando eles entram numa trincheira subterrânea do inimigo e ali passam por uma situação inesperada. What's wrong? Tripwire. Don't move. Where is it? Goes from here to the door. Oh, Jesus! Oh, no! Bom, e além desse envolvimento emocional todo, dessas estratégias para aproximar mais o público dos personagens, ainda existe uma questão da complexidade de produção de um filme como esse. Eles estão realmente de parabéns, a produção fez um trabalho excepcional. Para que o resultado final fosse bem sucedido, tudo precisaria necessariamente que estar acertado nos mínimos detalhes. A gente está falando de um filme que envolve grandes cenários abertos, explosões,
fogo, objetos de cena, grande número de figurantes e também movimentos de câmera. São tantas variáveis diferentes que um único vacilo poderia botar facilmente tudo a perder. Mas tudo funciona excepcionalmente bem. Tão bem que os efeitos digitais inseridos na pós-produção nem chegam a incomodar. Em várias entrevistas concedidas agora na temporada de prêmios, a equipe e o elenco inclusive falaram que o período de testes e de ensaios chegou a durar 6 meses antes das filmagens propriamente ditas. Tá bem claro isso na realização do filme. A gente ainda tem aí um elemento que eu acho muito interessante, que é o fato de cada cenário só funcionar uma vez, já que a jornada do espectador é contínua e uma vez que os personagens passaram por um determinado ponto, eles não retornam até ele. Isso mais uma vez acaba demandando muitas locações diferentes, ensaio e tecnologia. Existe inclusive na internet, aqui no próprio YouTube, alguns vídeos com o making of do filme que eu acho muito interessantes para ilustrar várias das sequências que a gente consegue ver depois finalizadas no cinema. O simples fato de se realizar uma obra como essa, nas condições apresentadas, já é um feito e tanto. Também não posso deixar de destacar alguns outros elementos que se destacam de forma peculiar nessa produção. O primeiro deles é a fotografia de ninguém menos do que Roger Deakins, talvez um dos diretores de fotografia mais importantes da atualidade. Ele atua no cinema desde a década de 1970 e já passou por produções como Um Sonho de Liberdade, de 1994, Onde os Fracos Não Têm Vez, de 2007, e venceu um Oscar em 2017 pelo filme Blade Runner 2049. Com a indicação desse ano, ele chega à 15ª da carreira dele. Além de conseguir manejar a câmera de uma forma muito confortável, de não errar o foco, de ter os movimentos todos muito bem coreografados e conseguir extrair de cada situação o seu máximo, todo o horror que está presente ali na expressão dos nossos soldados também está presente na fotografia. Repare, por exemplo, a diferença de tratamento visual que a gente tem na trincheira do inimigo, uma sequência escura, bastante claustrofóbica, e o tratamento na cidade em ruínas, onde o nosso soldado precisa correr dos tiros, precisa tentar se salvar, e aquele amarelo flamejante acaba saltando aos olhos do espectador. Lá no fundo a gente tem o horizonte azulado, e esse contraste de cores só reforçam ainda mais as qualidades desse grande diretor de fotografia. Excelentíssimo trabalho. E outro que está já na sua 15ª indicação da carreira, mas não venceu até hoje nenhum Oscar, é o compositor da trilha sonora original, Thomas Newman. Ele consegue entregar uma partitura completamente envolvente e de acordo com a proposta do diretor, que se afasta um pouco da proposta épica de tantos outros filmes já consagrados na história do cinema e acaba trazendo para o drama pessoal desses dois soldados a sua maior força. O grande maestro desse trabalho, como eu já falei aqui, é o diretor Sam Mendes, que já tem um Oscar no seu currículo, conquistado no ano de 1999 pelo filme Beleza Americana. Outros filmes mais recentes e famosos da sua carreira são os da franquia James Bond. Ele já dirigiu 2 filmes da série. Realmente não tem como não aplaudir esse trabalho. Sam Mendes entrega aqui uma das suas maiores contribuições ao cinema desde o início da carreira, um filme com bastante complexidade, mas ao mesmo tempo muita humanidade. Para além de todo o repertório técnico e tecnológico, a gente tem uma história apaixonante, completamente emocionante e tocante. E mais importante, a proposta do plano sequência não está servindo aqui a um capricho meramente estético. Pelo contrário, ele é necessário para que o filme tenha o impacto que tem. 1917 é não só um dos melhores filmes do ano de 2019, sem sombra de dúvidas, como um dos melhores filmes sobre a Primeira Guerra Mundial já produzidos na história do cinema. E você aí, o que achou desse filme que é um dos principais favoritos aí na categoria principal no próximo dia 9, hein?
Inclusive, a gente vai acompanhar tudo em transmissão simultânea, hein? A live vai começar a partir das 20 horas no horário de Brasília. Eu espero você no próximo dia 9 de fevereiro com convidados. Antes disso, deixe a sua opinião aqui embaixo sobre o filme e também sobre esse vídeo. Curta, compartilhe o material, se inscreva no canal e também ative as notificações no sininho. Se você quiser ler uma outra crítica sobre esse filme, acesse o site, cujo link está aqui embaixo, do Cinema e Afins. A gente segue para analisar o último dos filmes indicados na categoria máxima desse ano pela Academia, que é a comédia Jojo Rabbit. Tá muito bacana e eu te espero aqui.